No decorrer da década de 50, os carros da Fórmula 1 basicamente não tinham variações de programação visual. As cores dos carros de cada equipe geralmente eram definidas pela nacionalidade da equipe. Cada país era representado por uma cor nas pistas naquela época. Por exemplo, a Itália era representada nas pistas pela cor vermelha. Então as equipes italianas tinham todas carros vermelhos, como a Alfa Romeo, a Maserati, a Ferrari, que acabou adotando o vermelho como seu padrão de pintura por toda a história, no decorrer da Fórmula 1, a partir dali. A Grã-Bretanha tinha um padrão verde, então todos os carros das equipes britânicas geralmente eram verdes. E isso até a segunda metade da década de 50, mais pro final ali da década de 50 e virada para os anos 60, quando as equipes começaram a variar as cores dos carros para se diferenciar das equipes que eram da mesma nacionalidade. Mas as grandes mudanças de programação visual nos carros começaram a acontecer a partir da virada da década de 60 para a década de 70, com a entrada dos grandes patrocinadores na Fórmula 1, quando as marcas que patrocinavam as equipes começaram a definir as cores dos carros nas pistas. A primeira equipe a adotar uma pintura totalmente diferenciada e definida pela identidade visual do patrocinador master foi a Lotus. A Lotus, em 1968, apresentou o carro com a programação visual baseada na marca Gold Leaf. A partir daí, a Lotus fez várias mudanças na programação visual de seus carros no decorrer da sua história dentro da Fórmula 1 e nos trouxe carros que viraram ícones dentro da categoria, como a Lotus preta e dourada, a Lotus John Player Special, que foi uma das programações visuais mais duradouras da história da Fórmula 1. E nós tivemos outras variações da Lotus que deixaram os carros muito bonitos, como em 1979, quando a equipe sai do padrão preto e dourado e passa a utilizar novamente a cor verde como padrão, com o patrocínio master da Martini. E um ano depois muda novamente e traz carros com uma combinação de azul, prata, branco e vermelho, a famosa Lotus Essex. Mas na minha opinião, a mudança mais radical que a Lotus levou para as pistas da Fórmula 1 foi a mudança que a Lotus fez na programação visual de seus carros na virada de 1986 para 1987, quando a equipe sai do padrão preto e dourado, da John Player Special, e leva para as pistas um carro totalmente amarelo com o patrocínio master da Camel. Eu lembro muito bem da minha surpresa quando eu era criança, lá no início da temporada de 1987, quando eu vi o Ayrton Senna alinhando com aquele carro amarelão no meio do grid, chamando muito atenção no meio de todos os carros. Foi uma mudança muito surpreendente na pintura dos carros da Lotus ali naquele momento e que chamou muito a atenção de quem acompanhava a Fórmula 1 ali naquela época. Acredite, já é seu, faça certo. Não preciso convite, vou sair pra ouvir um bom